acredite, você ainda vai passar por elas e você vai poder olhar para trás e ainda dizer: caramba, eu passei por essa dificuldade para isso e para isso, para isso. Porque Deus já tinha um plano desde antes de eu nascer, que só Ele escolheu a mim para poder executar esse plano. E através dessa dor que eu passei, não foi outra pessoa que passou, fui eu que passei, eu posso reconhecer outras pessoas que também estão passando por essa dificuldade. E a partir da minha dificuldade, eu vou poder ajudar outras pessoas. E acredite, meu irmão, isso vai te trazer tanto sentido, tanto prazer, tanta alegria na presença de Deus. Olá, querido, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez o vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Nossas mensagens mais curtinhas de quinta-feira, mas tão profundas quanto as mensagens de domingo. E dessa vez nós vamos tratar de um tema mais profundo ainda, que muitos eu acho que talvez negligenciam ou não dão tanta importância assim, sabe? Na altura que eu tô gravando esse vídeo, é o mês de setembro, um mês onde nós relembramos, porque é um dos meses que mais consta que há a maior taxa de suicídio. Nós fazemos essa conscientização para que as pessoas elas não venham acabar tendo esse fim trágico. Porém, eu acredito, meus irmãos, que se calhar, talvez, nós precisamos olhar isso de uma maneira mais humana, mais pessoal, sabe? Não apenas como uma mera menção, não apenas como um símbolo, né? Porque eu acredito que para você que está me escutando agora, para você que está numa situação difícil, talvez você até possa pensar, caramba, mas vocês são tão ruins assim, a ponto de só se lembrarem de mim quando tem um mês onde pessoas estão fazendo isso, estão cometendo suicídio. Você só lembra que há pessoas que estão nesse caminho de poder fazer isso só quando isso acontece, só quando a tragédia acontece? Bom, eu tenho que ser sincero com você, meu irmão. Eu não lembro de você todos os dias do ano. Eu tenho que ser sincero. Eu não posso ser hipócrita com você e falar, não, eu te conheço, eu penso em você. Porém, eu queria te dizer uma coisa, sabe? Eu, miserável que sou, ser humano, eu preciso de um memorial, de um lembrete, no caso, para poder me lembrar de fazer um vídeo como esse, tentando te trazer um pouco de esperança. Eu preciso de um mês específico para poder me lembrar. Mas eu queria te dizer uma coisa, do fundo do meu coração, sabe? Que o Deus que eu sirvo, que eu busco servir, Ele não te esquece de você. E Ele não precisa de um memorial, de um dia, de um mês de conscientização para poder se lembrar. Não, meu filho está sofrendo, a minha filha está sofrendo. Ele não precisa de um mês para se lembrar. Na realidade, Ele nunca se esqueceu de você, porque, na realidade, o seu olhar nunca saiu do campo de vista dele. Ele sempre teve seus olhos fixos a você, ele sempre esteve atento ao seu choro, às suas dores. E eu acredito que você talvez deve estar pensando, mas se Deus ele se lembra de mim todos os dias do ano, por que ele está falando comigo agora? Talvez porque ele sabia exatamente que agora, por ser esse mês, você estaria procurando vídeos, não sei, talvez buscando alguma fonte de esperança para não fazer isso, ou talvez você nem pensa em cometer suicídio, mas você está pensando em desistir, está pensando em parar, está pensando, não vale a pena mais lutar para essa situação, não vale a pena mais lutar pela minha vida. Mas eu acredito que Deus hoje ele tem um encontro marcado com você, em específico. Você que está em um momento de dificuldade, você que está em um momento onde você está pensando em desistir, Ele quer hoje falar contigo. Mas eu gostaria de pedir um pouco da sua atenção, um pouquinho da sua atenção, para que você pudesse entender aquilo que eu quero te explicar hoje, através da palavra do Senhor, porque eu não falo nada que sai da minha cabeça. E assim eu quero passar para você, de uma maneira mais simples, talvez textos que para você sejam tão complexos. Deus ele quer me usar para poder te abençoar hoje, para você entender que você não está sozinho, que mesmo nas dificuldades, ainda há como você ter esperança de um novo amanhecer. E mais importante de tudo, que Deus ele não se importa com você só no momento do futuro, que Ele não tem só um futuro planejado para você, mas de que agora no presente Ele também está com você e Ele nunca se esqueceu de ti.
Se eu pudesse te falar uma coisa do fundo do meu coração, essa é uma verdade na minha vida. Eu amo a Deus, eu costumo dizer isso e é bem verdade. Eu amo a Deus porque quando todos desacreditaram de mim, quando algumas pessoas importantes para mim olharam para mim no meu erro, na minha falha e desacreditaram, não botaram fé de que poderia gerar algo, algum fruto, Deus, ele nunca se esqueceu de mim. Nos meus momentos mais difíceis, nas minhas dores, nos dias mais sombrios, onde eu estava chorando, jogado no quarto, no chão frio, Deus, ele nunca se esqueceu de mim. E eu acredito também que ele nunca se esqueceu de você, porque a Bíblia diz que ele não se esquece de nenhum dos seus, de que ele ouve o choro daqueles que necessitam. Então eu acredito que você é um alvo da graça do Senhor hoje. E é por isso que eu quero ler esse texto com você, que vai falar sobre algo que talvez você está precisando muito, que é paz e alegria. Talvez você está enfrentando problemas, dificuldades, e você só pensa, caramba, eu só queria ter paz. Eu só queria ter um motivo para poder me alegrar, para poder, sabe, ter um motivo de ânimo, de júbilo. Pois eu gostaria de ler com você uma passagem que está em Romanos capítulo 5, e tem justamente o título, Paz e Alegria. E esse é um capítulo que tem um dos meus versículos prediletos, e você já vai entender o porquê. É um dos versículos que me mostra muito sobre o caráter de Deus, sabe? De que, mesmo nas dificuldades, Deus ele continua sendo Deus e de que nada foge do controle do Senhor para nossas vidas. Então, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar Romanos capítulo 5. E se você não quiser acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar aqui nas legendas ou simplesmente escutar, como você ficar mais à vontade, tudo bem? Então, vamos lá. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele está falando que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, que nós temos uma promessa para nós que somos cristãos, que é Jesus Cristo, ele veio, ele morreu, ressuscitou, e pela sua morte e ressurreição, ele pagou uma dívida que o primeiro ser humano, no Jardim do Éden, ele trouxe para a humanidade inteira, que foi o pecado, que é um crime contra o nosso Deus, que é um crime. E por causa desse crime, a nossa essência como seres humanos foi corrompida. E a partir daí, nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas Deus nos amou de tal forma que mesmo nós fazendo isso, escolhendo os nossos próprios caminhos, Deus, ele nunca se esqueceu de nós. E ele já tinha um plano de salvação. E esse plano tem o nome de Jesus Cristo, que é enviar o seu Filho amado, ou seja, a si próprio, porque Jesus Cristo é o próprio Deus. Então ele vem, se destitui da sua glória, ele deixa a sua glória e ele desce aqui como um homem mortal. Sofre dores, sofre perseguições, sofre calúnias, sofre morte, morte de cruz, uma morte de vergonha e dor, para pagar uma dívida que só ele poderia pagar, que é a dívida do pecado. Porque ele foi o que passou por essa terra e nunca pecou, diferente de mim e de você. Então ele paga essa dívida por amor e assim nos concede o maior prêmio, que é a graça. A graça de Deus é um favor imerecido. Você não merecia isso, mas mesmo assim Deus quis te salvar. Deus quis a sua vida e por amor a você, ele morreu e ressuscitou para que você tenha vida nele. E a partir dessa graça, agora nós temos esperança de que nós não seremos mais condenados com o mundo, nós não vamos mais para o inferno, mas sim, nós seremos salvos e viveremos nos céus, na presença do nosso grande Rei, o nosso Jesus, o nosso Salvador e nosso Criador. Você consegue perceber o quanto alguns versículos podem ser tão profundos na Bíblia, se você entender o contexto através do Espírito Santo? Então, vamos continuar nos aprofundando? E aqui, ele continua dizendo, o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aos Romanos, e ele está falando que nós nos gloriamos, nós temos esperança na glória de Deus, ou seja, na esperança que ainda há de vir no futuro. Mas como eu falei para você, Deus não está só preocupado com o seu futuro. Deus, ele te conhece desde já e ele está passando pelas suas dificuldades com você. E a prova disso é que as dificuldades não são por acaso, porque olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. E esse é um dos meus versículos prediletos. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações,
Tribulação é dificuldade, é problema, é algo que você e eu conhecemos muito bem. E porque sabemos que a tribulação produz perseverança, ou seja, persistência, força, resiliência. Deus está usando essa situação, por mais que pareça que seja insuportável para você, acredite. Ele sabe a medida certa que nós podemos carregar. E quando nós não aguentamos, Jesus Cristo ele vem e fala conosco o seguinte: olha, troca comigo esse fardo, porque pega o meu jugo, ele é leve, ele é suave. E aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Se você quer viver uma vida mais leve a partir de agora, você tem que começar a aprender de Jesus Cristo, como ele agiria. E aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando que nós nos gloriamos, ou seja, nós somos ainda felizes por passar ainda essas dificuldades, porque no fim, acredite, você ainda vai passar por elas e você vai poder olhar para trás e ainda dizer: caramba, eu passei por essa dificuldade para isso e para isso, para isso. Porque Deus já tinha um plano desde antes de eu nascer, que só ele escolheu a mim para poder executar esse plano. E através dessa dor que eu passei, não foi outra pessoa que passou, fui eu que passei, eu posso reconhecer outras pessoas que também estão passando por essa dificuldade. E a partir da minha dificuldade, eu vou poder ajudar outras pessoas. E acredite, meu irmão, isso vai te trazer tanto sentido, tanto prazer, tanta alegria na presença de Deus. Por isso não desista da sua vida. Não desista agora daquilo que você está lutando. Eu não sei a sua dificuldade, se é no trabalho, se é na família, se é em algum meio acadêmico, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: Deus quer falar no seu coração hoje e dizer que as dificuldades, os problemas que nós passamos é planejamento divino para formatar o nosso futuro. Um futuro de esperança e de perseverança, de um caráter aprovado, como o apóstolo Paulo vai falar aqui. Ele vai falar o seguinte: e a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. A esperança, depois do caráter aprovado, depois de você passar por essa luta, por essa dificuldade, por esse problema, chame como você quiser chamar, meu irmão, porque só você sabe da sua dor, da intensidade que tá doendo. Eu não sei. Eu vou te dizer, eu não sei. Mas Deus sabe, e Ele está com você, e Ele sabe que você vai conseguir passar por isso, ainda mais se você confiar nele, porque se você confiar nele nos piores dias, você vai ter alguém que está te ouvindo, que está passando com você, e que não se importa de você falar com ele os seus problemas, como muitas pessoas fazem. Talvez você pense: mas eu já fui falar com fulano, com ciclano, e a pessoa nem quis me ouvir. Mas eu quero que você saiba do seguinte: Deus ele está te ouvindo, Ele quer te ouvir. E Ele pede: filho, fala comigo. Conta para mim o seu problema. Por mais que Ele saiba, porque na sua presciência Ele sabe o que você vai falar com Ele. Porém, mesmo assim, sabe por que Ele sabe? Porque Ele passa contigo. Porque Ele quer entender você. Ele entende você. E por Ele entender você, Ele vê aquilo que você também vê. Ele sente aquilo que você também sente. E Ele passa contigo as dificuldades. E assim você pode ter certeza de uma coisa: por mais que todos tenham te abandonado, por mais que você esteja com esse sentimento de solidão no seu coração, que só você sabe o tamanho do seu vazio, o tamanho da dor, você não está sozinho. Você não está sozinho, porque Deus é contigo. E o apóstolo Paulo ele continua dizendo: e essa esperança que vai ser gerada após essa dificuldade passar, depois de você perseverar no Senhor e se gloriar no Senhor, ou seja, você acreditar que ainda é possível vencer no Senhor, mesmo com essa dificuldade, você vai ter um caráter aprovado, ou seja, você vai ter um caráter aprovado, e essa esperança nunca mais ninguém vai tirar de você, porque agora que você passou por isso, sabe o que você vai pensar? Você vai pensar: se eu passei por isso, o que vai me derrubar agora?
Se Deus me levantou da minha dificuldade, se na minha sepultura Deus me pegou pela mão, Deus ele me abraçou e me deu um nome, ele me deu um nome e não é o nome de uma pessoa morta, mas é o nome de uma pessoa que vai ter uma vida de alegria, uma vida ainda com leveza, uma vida não só por existir, mas uma vida com um propósito. E o apóstolo Paulo ele continua falando o seguinte: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, ou seja, morreu por mim e por você, que pecamos e erramos contra Ele, quando, por exemplo, você deve estar se perguntando, mas quando é que eu pequei contra Deus? Quando você machucou uma pessoa, quando você falou mal dela, você fez coisas ruins às pessoas, nisso você está errando com Deus? Quando você fez coisas ruins para si próprio, porque o mandamento é ama teu próximo como a ti mesmo, ou seja, na mesma medida que eu amo o meu próximo, eu também amo a mim mesmo. Ou seja, toda vez que eu deixo de cuidar de mim, eu também estou pecando contra Deus, eu também estou errando contra Ele. Ou seja, todos nós pecamos, meus irmãos. Ninguém aqui é perfeito, Deus não está te pedindo perfeição. Tanto que Ele entregou seu Filho amado, porque Ele sabia que eu e você não tínhamos a menor condição de sermos perfeitos e alcançar a salvação divina por mérito. Então Ele enviou seu Filho num plano perfeito de amor por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida, pagar a pena perfeita que um ser imperfeito como eu e você não poderíamos pagar. Então acredite, ainda há esperança. Ainda há esperança. O apóstolo Paulo ele continua falando que, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, ou seja, pecadores, ímpios, e nós não conhecíamos essa graça maravilhosa, que talvez você está conhecendo agora, talvez você está tendo a honra de conhecer agora. E no fim eu vou te fazer um convite. Cristo morreu pelos ímpios. Ele morreu por aqueles que não gostavam dele, por aqueles que escolheram fazer coisas que ele abomina. Morreu por aqueles que ainda nem o conheciam, mas morreu. E ele ressuscitou também. E o apóstolo Paulo continua dizendo: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Talvez por alguém perfeito, uma pessoa teria coragem de morrer, tipo assim, não, essa pessoa é muito boa e tal, melhor eu morrer por ela, me sacrificar por ela. Porém, a Bíblia diz que Deus ele procurou um justo nessa terra e não achou um. Não achou um que não fosse pecador, não achou um que não se preocupasse com seus próprios interesses, não achou um que fosse indiferente ao amor que é o próprio Cristo. Porém, Ele na sua graça maravilhosa e redentora, Ele olhou para mim e para você e pensou, não, eu não vou perder Ele. Eu amo esse ser humano, por mais que ele ainda não me ame, a Bíblia diz, por mais que você ainda não o ame, a Bíblia diz, Ele te amou primeiro, Ele nos amou primeiro. E Ele se entregou por amor. E Ele continua falando o seguinte, o apóstolo Paulo, mas Deus demonstra o seu amor por nós através de Cristo. Morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora. Ou seja, se quando éramos pecadores, sem injustiça, sem a justificação pela graça de Deus, Ele já nos amava, quanto mais agora, quando filhos. Porque quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós ganhamos um Pai. O Pai Celestial, o Pai que nunca nos abandonou, o Pai que tem planos e projetos para aqueles que o amam. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o apóstolo Paulo, ele continua falando, e aqui já para nós encerrarmos, ele continua falando, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Enfim, em suma, o que eu quero te dizer é o seguinte, há uma esperança ainda para você.
Talvez você pense, não, acabou tudo, não dá mais, eu não consigo, eu não aguento. Eu digo para você, acredite, há esperança para você. Esse sofrimento, acredite, por mais que você não pudesse imaginar, você nem sabe como é que você entrou nisso aí. Acredite, nada foge dos planos do Senhor Jesus. E Ele quer te conduzir hoje a você recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, para que assim você receba e participe dessa graça redentora. E sendo salvo não só para a vida eterna, mas sendo salvo agora, vivendo justificado pelo seu sangue e tendo direito a ser filho amado de Deus, vivendo a alegria, paz que só Ele pode te dar. Nenhum remédio pode te dar a paz que Cristo te dá quando você percebe que nem a morte, nem o futuro, nem a profundidade, nem a altura, nem anjos, nem potestades, nem demônios, nada que aconteça pode nos separar do amor de Deus, a partir do momento que nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. E é por isso que eu te faço um apelo agora. Você quer aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Se você quer, faça essa oração agora comigo, coloque a mão no seu coração e repita comigo essas palavras simples, mas de confissão de fé, para que assim você venha receber a salvação e o seu nome seja escrito no livro da vida. E a partir de hoje, os seus problemas não desapareçam. Eu vou te falar a verdade, não vão desaparecer. Talvez na sua visão, talvez até aumente. Mas a partir de agora você não vai agir mais sozinho. O Espírito Santo do Senhor vai te conduzir a você viver conforme a vontade do Senhor. E o teu fardo vai ficar mais leve, porque você vai aprender de Cristo como Ele agiria em cada situação. Amém? Põe a mão no seu coração e vamos orar? Senhor Jesus, só repita as palavras. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E eu declaro para Ti que eu não volto mais para esses pecados e que eu quero voltar hoje, meu Pai, para os Teus braços. Quero Te aceitar, meu Pai, e viver uma novidade de vida como nova criatura. Por favor, meu Pai, escreve o meu nome no livro da vida, onde ninguém pode apagar. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, que você possa viver agora em novidade de vida como nova criatura. Se você quiser aprender cada vez mais da palavra do Senhor nesse canal, tem vídeos toda semana, ao domingo e também na quinta-feira. Vídeos com sinceridade, vídeos de alguém que quer viver aquilo que está falando aqui, não só quer ler, não só quer ensinar, mas quer praticar aquilo que está escrito. E se você quer viver também essa graça, esse amor de Cristo, que é a sua palavra, se você quer viver, eu te recomendo você estar inscrito nesse canal hoje, para que assim você não venha perder nada daquilo que Deus quer te mostrar. E se você não quiser acompanhar nesse canal, tudo bem, tem vários outros canais no YouTube, e principalmente, uma coisa que eu te peço é, busque uma igreja local, uma família de fé, para que você venha receber instruções todos os dias através da palavra do Senhor. Para que assim você venha saber como você deve prosseguir na fé, porque às vezes as pessoas se perguntam, eu aceitei Jesus, mas e agora? O que acontece? Eu não estou sentindo nada de sobrenatural na minha vida. Talvez você até esteja sentindo, mas tem pessoas que talvez não sentem. Tudo bem, e não tem nada de errado. Eu também, no momento que eu aceitei, eu também não senti nada de extraordinário no meu corpo. Porque o que está acontecendo agora é espiritual. Porém, eu te recomendo agora você fazer parte de uma família de fé, de pastores, de pessoas que querem tanto quanto você viver o amor de Cristo, viver como Ele, sendo discípulos, anunciando as boas novas de salvação para todos aqueles que estavam perdidos e sem esperança, talvez se encontrando na mesma situação ou talvez pior, assim como você estava. Então, e mesmo se você acompanhar aqui, por favor, isso aqui é um canal no YouTube onde eu vou estar te trazendo instruções, mas nada substitui a Igreja de Cristo, que é um corpo, uma família de fé, onde você vai ser acolhido por pessoas que te amam, que talvez falhem e vão falhar, mas que estão lá empenhadas em todos os dias serem curados por Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida, graça e paz, que você possa ser abençoado e viver em novidade de vida, em esperança em Cristo Jesus. Deus abençoe. Até a próxima mensagem.